Senhor, que está na incumbência de trazer a palavra nessa noite, Senhor. Assim como o Teu Espírito Santo falou no seu coração, fala no nosso também, toca no nosso entendimento, no nosso intelecto, para que nós venhamos entender e compreender com clareza tudo aquilo a qual o Teu Espírito Santo tem preparado para nós nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém! É um motivo de muita alegria que esta noite tenho o privilégio de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos. Já tem algum tempo também, mas é sempre um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe o pastor Gilson, meu amigo, pelo convite, pastor Chieta, a cada um dos obreiros, que Deus abençoe, amém. Convido os irmãos a abrir comigo vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 9, a qual é o tema dessa campanha. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Louvo a Deus pela vida do meu filho Guilherme, que me acompanha essa noite. Minha esposa não pôde vir, está com a minha sogra, ela passou por uma cirurgia há dias atrás e está em recuperação, mas eu trago a saudação de paz dela, amém? 1 Coríntios capítulo 16, glória a Deus, versículo de número 9, Santo é o Senhor. Diz assim a santa palavra de Deus: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Podeis sentar, glorificando o Senhor. Quando Paulo ele descreve esta carta à igreja de Corinto, por volta do ano de 55 a 56 depois de Cristo, o intuito de Paulo era trazer algumas lições a essa igreja acerca do que Paulo estava sabendo da má conduta e do comportamento de muitos irmãos da igreja de Corinto. Fazia aproximadamente 3 anos que Paulo tinha deixado a cidade. Agora ele ficou por 18 meses pregando o evangelho e levantou uma igreja estruturada na verdade, uma igreja solidificada na doutrina e na palavra. Só que 3 anos após a partida do apóstolo, essa igreja começa a se perder, essa igreja começa a esquecer a sua essência, porque ela já vivia num ambiente que já não era favorecível ao seu âmbito cristão. Perceba que Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande. Ela tinha diversas religiões, diversas culturas. O paganismo ele tomava conta de Corinto. Corinto ela enfrentava muitas adversidades, se nós formos olhar para o mundo espiritual. Porque verdadeiramente uma igreja firmada dentro do âmbito a qual o paganismo tomava conta, a qual a prostituição tomava conta, nós tínhamos que revelar verdadeiramente o nosso caráter e revelar verdadeiramente qual era a nossa fé. Corinto ela enfrentava uma oposição gigantesca, só que verdadeiramente Paulo, quando ele está em Éfeso, na casa de Chloe, ele recebe algumas lições, pastor. Ele recebe ali algumas instruções do que estava acontecendo. Ele tem o desejo de estar com eles. Só que ao mesmo tempo que Paulo tem esse desejo, Paulo mostra a essa igreja o quanto ela é amada, o quanto ela era bem vista pelas demais igrejas. Porque Paulo, nessa primeira carta, ele escreve e ele relata: eu trago a saudação de paz das igrejas da Ásia, eu trago a saudação de paz de Áquila e Priscila. Todos têm contemplado a boa luta de vocês, todos têm visto o que vocês têm enfrentado. Só que a igreja de Cristo Jesus é uma igreja que ela é solidificada na luta, ela é forjada na batalha.
Desde quando nós conhecemos o surgimento, o nascimento da igreja no Pentecostes, a igreja sempre enfrentou lutas, sempre enfrentou perseguições, sempre tentaram calar e paralisar aqueles que verdadeiramente se dispuseram a trazer a verdade a todos aqueles que ouvissem de uma forma audível e clara e entendessem que a proposta do Evangelho não é um ganho terreno, mas a proposta do Evangelho é um ganho eterno, é a salvação da sua alma, é verdadeiramente você olhar para si e entender que o Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele fez milagres, maravilhas, Ele operou grandes sinais, mas a maior proposta revelada, que fora revelada desde Gênesis 3,15, da semente da mulher, era um convite, pastor. E esse convite ele não é muito bem aceito até a era atual, porque esse convite dentro de si, quando nós adentramos a fundo neste convite, nós vamos ver que este convite ele requer renúncia, ele requer transformação, ele requer libertação, ele requer rejeição dos nossos caprichos, da nossa vontade, para que nós possamos entender que dia após dia nós temos que mortificar a nossa carne e vivificar o Espírito, para que verdadeiramente Cristo Jesus, de uma forma genuína, Ele possa se agradar daquilo que nós estamos fazendo e oferecendo em seu favor. A epístola de Tiago ele traz a referência que o Espírito Santo ele tem ciúme ao extremo de nós. Não é qualquer ciúme, mas é ao extremo, porque verdadeiramente o Senhor só habita em templos limpos. E perceba que essa cidade, mesmo sendo grande, ela enfrentava grandes adversidades, porque Corinto ela aceitava tudo à sua volta. Era uma cidade que abrangia grandes filosofias, grandes culturas, grandes adorações pagãs. Tinha também os judeus ortodoxos, que Paulo enfrentou, e Paulo bravamente ele pregou no sinédrio, trazendo convencimento a tirano que verdadeiramente Cristo Jesus é o Messias, e Cristo Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e é a expiação perfeita para todo pecador que entender que realmente há uma necessidade mútua na nossa vida de crermos em Cristo Jesus, de confessarmos como nosso Salvador, de entregar a nossa vida a Ele, de verdadeiramente entender que se Ele estiver na direção da nossa vida, verdadeiramente a nossa vida passou a ter sentido, passará a ter uma razão sólida que nos faz vencer dia após dia. E perceba que havia uma expressão que eles diziam naquele mundo mediterrâneo, viver como um Corinto, porque tinha se tornado um sinônimo dissoluto de uma vida imersa, devassa pelo pecado, pela prostituição. Corinto, ela chamava a atenção, pastor, não pelo seu âmbito moral, mas pela sua imoralidade. E o povo tinha prazer em viver em Corinto, porque nada era proibido. Só que a igreja de Cristo Jesus, ela entende que ela fora separada do mundo. A igreja de Cristo Jesus, ela entende que ela ainda está na terra, mas a sua formação, o seu caráter, ele não é duvidoso. O seu caráter, ele transcende a glória do eterno sobre a tua vida. O teu caráter testifica verdadeiramente a todos que estão à sua volta que Cristo Jesus os chamou para uma boa obra, e que verdadeiramente aquele que foi liberto por Cristo Jesus já não vive mais por si mesmo, mas Cristo Jesus vive em ti, Cristo Jesus vive em você. E quando Paulo ele escreve essa carta, ele tinha um propósito. O propósito era responder, porque havia muitas dúvidas entre os irmãos de Corinto, e também alertá-los acerca de tudo que eles estavam vivendo de uma forma errônea, abrindo mão da sã doutrina, abrindo mão daquilo que verdadeiramente importa. E nós temos que
entender que Deus, Ele tem os seus princípios, e os princípios de Deus são irrevogáveis. E Paulo lhe escreve para lhes assegurar: eu desejo muito ter convosco. Paulo, ele relata que ele estava pensando e já projetando para o próximo inverno estar com eles. Só que o texto é como nós lemos, ele declara: só que o Senhor me abriu uma grande porta eficaz. Porque verdadeiramente, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós temos esse entendimento, igreja: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não governo mais a minha vida, mas a minha vida agora está nas mãos do Eterno. Verdadeiramente quem toma a decisão é o Senhor. Verdadeiramente eu sou conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu entendo que uma porta que se abre é a salvação de almas, que uma porta que se abre é verdadeiramente o nome do Eterno sendo glorificado. A porta que se abre revela a glória de Deus sobre a face da terra. Eu trouxe aqui 3 pontos, 3 portas. 2 revelam o caráter e uma revela o propósito. A primeira porta é a porta que revela a estrutura espiritual. Paulo, ele formou essa igreja, ele fundou por volta de 52 a 53 depois de Cristo. Ficou 18 meses, passou pregando o Evangelho. O interessante é entender que Paulo, para chegar até Corinto, ele foi escorraçado, ele foi perseguido, ele foi expulso das cidades por onde ele passou. Paulo, ele pregou uma mensagem gloriosa em Atenas, mas essa mensagem não foi receptiva, não teve tanto convencimento. Agora Paulo chega em Corinto, ele pega uma mensagem simples, mas é o fundamento do Evangelho. Ele aponta a cruz de Cristo, ele aponta a transformação, ele aponta a libertação, ele aponta a renúncia, ele aponta o amor de Cristo e o oferecimento de Cristo Jesus, que nos atribui o perdão para a nossa vida. A igreja de Corinto, ela nasce com uma base sólida, edificada na cruz de Cristo. E essa igreja forjada pela cruz, ela entende: verdadeiramente nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. É por isso que quando Paulo, ele está na casa de Cloe e ele fica sabendo das adversidades, ele sabe agora dos irmãos novos convertidos que saíram do paganismo e entraram para o Evangelho. Só que os seus líderes, pastores que eles estavam, eles não mostraram para eles o que era ser um cristão, porque os velhos hábitos, os costumes ainda continuavam com ele. E isso causou uma ruptura dentro da igreja, começou a causar uma divisão, porque muitas vezes nós agimos assim. Em vez de nós ensinarmos aqueles que estão começando a vir com o Evangelho, como é a obra de Deus, o que Deus tem para cada um deles, o que é ser cristão, como é ser moldado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós fazemos é julgar, é criticar, é apontar. E eram coisas que davam para ser resolvidas internamente. E eles levaram para os juízes, levaram para fora da igreja. Paulo agora fica sabendo, e ele escreve esta radiografia eclesiástica para mostrar para eles o que verdadeiramente os erros doutrinários que eles estavam cometendo, para mostrar para eles as práticas imersas e imorais que estavam causando essa divisão dentro da igreja, que eram coisas simples que poderiam ser resolvidas por eles mesmos, se verdadeiramente eles tivessem um entendimento. E Paulo, quando ele traz essa radiografia eclesiástica, ele estava mostrando o mesmo valor da radiografia que nós vemos, que ela mostra os ossos e estruturas do corpo, a qual não se pode ver de uma forma visível por fora. Mas a radiografia, ela já mostra aquilo que está oculto, porque Paulo estava dizendo para ele: a aparência de vocês ainda parece ser de cristão, mas vocês já não têm agido mais como verdadeiro cristão. Só foi eu me ausentar, só foi eu tirar minha presença de perto de vós, que vocês se esqueceram verdadeiramente qual é o real sentido
espírito deste evangelho. O que Paulo ele estava escrevendo agora era para que eles viessem a ter um entendimento. Vocês são cristãos. Veio de uma palavra grega, cristianos, que significa seguidor ou pertencente a Cristo. Foi na Antioquia, no primeiro século, a primeira vez que mencionaram essa palavra. Cristãos, seguidores de Cristo, ou pertencentes a Cristo. Porque de fato, aqueles que serviam a Jesus Cristo, eles olhavam e viam. São diferentes dos demais judeus, são diferentes dos pagãos. Eles verdadeiramente, eles têm uma essência verdadeira sobre a tua vida. É possível ver um brilho que irradia a tua essência. É possível ver um brilho que irradia o teu semblante. E esse brilho tem um nome, é o Espírito Santo de Deus. É Deus em Espírito que habita em teu ser, que te convence do pecado, que te faz entender que dia após dia você tem que ser liberto, que te faz entender que todos os dias nós temos uma oportunidade de sermos diferentes do que nós fomos ontem e verdadeiramente testificar o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. E eles perceberam, esses irmãos são diferentes. Paulo agora os assegura: a missão de vocês eu vos ensinei. Eu fiquei um bom tempo e ensinei. Deixei líderes aí. Qual que era a missão quando os novos convertidos viessem para o Evangelho? Quando eles chegaram até a igreja, vocês deveriam lhes mostrar o caminho. Vocês deveriam mostrar para eles como é andar com Jesus, como é viver com Jesus. Porque o cristianismo é uma escolha diária, é uma vida genuína, plena. E quando Paulo ele escreve, ele estava aqui dando uma doutrina mais aguzada, mais afiada para eles, para que eles pudessem entender. Agora é hora de mergulhar em águas mais profundas do Evangelho. Chega das águas rasas. Agora é hora de apresentar Jesus Cristo de uma forma viva, de uma forma completa, de uma forma verdadeira. Ele estava mostrando para cada um deles. Até quando? Porque a pergunta é essa: até quando? Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus e viemos para o Evangelho, nós estamos declarando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Estamos declarando que a nossa vida está nas mãos dEle e que tudo que nós vamos fazer agora será direcionado por Ele. Já não tem mais o meu querer, já não tem mais a minha vontade, mas agora eu vivo segundo a boa vontade de Cristo Jesus, porque a vontade de Cristo ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E perceba que ser cristão é ser liberto todos os dias. É uma condição de vida que não demanda o entendimento lógico e claro humano, mas é uma questão de vida que atribui valores incompreensíveis à sociedade, porque a sociedade não compreende a nossa escolha, porque eles não compreendem que verdadeiramente Cristo Jesus Ele tem para fazer sobre a vida daquele que entregasse a si a Ele. Porque quando Cristo Jesus Ele governa a nossa vida, nós entendemos que nós somos peregrinos dessa terra, que nós somos forasteiros. E nós entendemos que tudo aquilo que abrilhantava os nossos olhos outra hora, agora já não abrilhanta mais. Por quê? Porque agora eu sou cristão, porque agora verdadeiramente eu carrego um nome que verdadeiramente é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. E esse nome, ele é imaculado, esse nome é perfeito, esse nome é santo, esse nome é poderoso, esse nome é libertador, esse nome tem todo o poder. Não é um simples nome que nós carregamos,
mas é o nome do Eterno. E Paulo agora ele fala de uma forma bem clara: o dever da igreja não era estar somente de uma forma aparente, porque agora eles transpareciam, eles até mostravam que estavam lutando contra os judeus antagônicos, contra o paganismo, não estava deixando o mundo e a corrupção entrar dentro. Só que quando os novos convertidos eles vieram, os seus costumes pagãos, a imoralidade junto com eles, e eles não conseguiram abrir mão, pastor. Ninguém conseguiu, ninguém corrigiu. Não teve ninguém para direcioná-los. Ei, meus filhos, agora não é dessa forma. Agora você tem uma nova vida. Agora a tua vida já não pertence mais a você, mas pertence a Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus tem para você é muito melhor do que o prazer carnal, é muito melhor do que o prazer terrestre, é muito melhor do que o prato a qual o inimigo ele pode te oferecer. Aquilo que Jesus tem para te dar é vida, e vida em abundância. O que Cristo Jesus tem para te dar é vida eterna. O que Cristo Jesus tem para te dar, nada nessa terra pode se comparar. O entendimento da igreja de Cristo é sempre apresentar a verdade. Vocês foram libertos para viver algo glorioso, e que Cristo Jesus tem para lhe dar, essa terra não pode lhe oferecer. Segunda porta, a porta que revela a aceitação e a união dos santos. Perceba que Paulo ele revela algo glorioso, a certeza dessa porta que ele declara que havia se abrido. E ele mostra que a igreja de Corinto, enfrentando muitas dificuldades, mas ainda continuava sendo amada. Era uma igreja que era coberta por orações, por intercessões dos santos, e que verdadeiramente todos entendiam o processo que essa igreja vivia, porque não era fácil a vida em Corinto, não era fácil, pastor, as tentações de tudo quanto é lado, os deboches, as afrontas, a tentativa de parar, de paralisar essa igreja, de fazê-los desistir do seu chamado. Mas em todo o tempo eles insistiam, porque eles tinham uma certeza: Cristo Jesus, Ele está conosco, Cristo Jesus caminha conosco, Cristo Jesus, Ele é o dono da igreja, verdadeiramente Ele permanece sobre a tua igreja. O que motivava essa igreja a continuar era essa certeza. E Paulo lhes afirma: nós estamos de longe, mas estamos orando. Em breve eu estarei convosco. E Paulo ele afirma algo muito interessante: possivelmente Timóteo estará convosco. Receba-o bem, receba-o com amor, porque assim como eu, ele também está a serviço da obra de Deus. Paulo, quando lhe traz essa afirmação, é porque ele sabia, pastor, está tendo divisão na igreja. E era o que eles afirmavam. Uns diziam: eu sou de Apolo, sou de Paulo, eu sou de Cefas. E outros: eu sou de Cristo. Paulo sabia da divisão que estava ocorrendo dentro da igreja. Eles estavam dando preferência às lideranças, ao invés de entender que todo líder que foi levantado por Cristo Jesus para conduzir uma igreja sólida na doutrina, uma igreja sólida no caráter de Cristo, uma igreja que entendeu que ela está andando no caminho da verdade e que ela está pronta para entrar nas mansões celestiais. Os líderes que são levantados não são para trazer a divisão, não são para mostrar o brilhantismo do seu intelecto, da sua sabedoria, não, porque nós não podemos nada. Mas cada líder que é levantado, ele tem um papel crucial de levar uma igreja santa, revestida, adornada para as mansões celestiais, para o encontro do noivo, para o dia que o noivo voltar e olhar e ver verdadeiramente a minha noiva se resguardou, verdadeiramente a minha noiva me esperou imaculada, esperou
santidade me esperou para me buscar. E Paulo me fala que os líderes deviam agir de maneira mais ríspida, trazendo uma correção para que não tivesse todo esse problema que foi ocasionado, porque todo problema interno virou externo. E Paulo agora fala: se vocês tivessem agido de uma maneira mais branda, isso não teria acontecido. Primeiro vocês deveriam ter agido com amor, ensinando, mostrando que agora é uma vida nova, que agora é uma vida transformada, que agora é uma vida selada pelo sangue de Cristo Jesus. E essa vida, ela requer renúncia, requer transformação, requer libertação. O problema é que ninguém falou, ninguém mostrou, e quando eles viram, o povo, com o mesmo costume, pastor, começaram a apontar, começaram a julgar, começaram a se sentir constrangidos. É nessa hora que nós temos que mostrar que nós entendemos o propósito do segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o Senhor nos mostrou esse segundo mandamento na mais perfeita pregação, que foi por Ele mesmo na cruz do Calvário, e foi em silêncio, sem trazer nenhuma palavra no Gólgota. Ele na cruz do Calvário, Ele estava entregando a sua vida pelo meu e o teu pecado, e em silêncio Ele trouxe a maior mensagem: estou fazendo isso por vós, é por amor. Estou fazendo isso para que vós tenha perdão. Estou fazendo isso para que verdadeiramente você possa ser regenerado. Estou fazendo isso para que verdadeiramente você possa compreender que a tua alma é preciosa, que a tua alma tem valor, e que eu não abro mão da tua vida, que verdadeiramente você é importante para o reino dos céus. A igreja de Cristo que entende o segundo mandamento, ela vive dessa forma. Ela entende que cada alma é preciosa. Ela entende que cada alma ela precisa passar por um ensinamento minucioso. Precisa ter calma. Precisa estar do lado. Porque outra hora nós também não conhecíamos a Cristo. Nós também não conhecíamos o que de fato era ser cristão. O que de fato é ter vida com Deus. E Pedro, ele traz uma certeza. 1 Pedro 1,16: sede santo, porque eu sou santo. O atributo da santidade de Deus é irrevogável, inegociável. É o maior atributo que casa o afastamento entre o homem e Deus. Se chama santidade. Porque todas as vezes que nós deixamos a santidade de lado, assim como já foi falado aqui, pelo menos 2 vezes nesse culto, deixamos as brechas abertas, e o inimigo ele entra para romper a nossa santidade, ele entra para romper a nossa comunhão com o Eterno. Ele quer nos tirar verdadeiramente o atributo de ter vida com Deus. E agora ele estava revelando isso. Ei, todo aquele, nós temos que ter um entendimento. Ele está indo até vocês, e assim como eu, ele trabalha para Deus. Todo aquele que o pastor levantar para estar à frente da obra, nós temos que entender. Primeiramente foi levantado por Deus antes do Senhor colocar no coração dele. E não nos cabe questionar, não nos cabe murmurar. O que nós temos que fazer é apoiar, é dar as nossas mãos e dizer: estamos juntos, vamos vencer essa batalha. É entender que verdadeiramente nós somos um exército militante nessa terra, que caminha para ser um exército triunfante no céu de glória. Aleluia. Nós temos que ter um pleno entendimento de que, independente de quem esteja na frente de cada departamento, foi levantado pelo Senhor. E Paulo disse: toda sabedoria foi me dada pelo Senhor. É o Senhor que capacita, é o Senhor quem dá sabedoria. Terceiro ponto para finalizar, ele revela a porta do propósito de Cristo. Aí nós chegamos na porta inicial a qual nós lemos.
Paulo, ele vê tudo o que está acontecendo em Corinto. Como pastor e fundador da igreja, você não acha que ele já estava querendo estar lá para resolver toda aquela questão? O medo da igreja se perder, o medo da igreja não continuar. Só que Paulo agora, mesmo entendendo isso, só que ele viu outra coisa: o Senhor me abriu uma porta aqui em Éfeso, eu não posso sair daqui agora também. Paulo, ele se olha em uma situação agora meio complexa. Se eu saio daqui, eu perco essa oportunidade que o Senhor abriu essa grande porta. Mas se eu não faço nada, a igreja de Corinto pode se acabar, pode fechar. Então ele escreve essa carta e mostra para eles: ei, se preparem, porque é hora de solidificarem na fé, é hora de firmar o amor, é hora de firmar a união, é hora de mostrar que Cristo Jesus verdadeiramente ainda comanda essa igreja. E se essa igreja é de Cristo Jesus, ela foi selada por uma promessa. Essa promessa foi selada por Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. O interessante é entender, pastor, que essa promessa foi no terreno do inimigo, foi em Cesareia de Filipe. O Senhor sobe 45 quilômetros rio acima com os seus discípulos para fazer só uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Eles vão olhar e dizer, alguns dizem que é Jeremias, outros Elias, João Batista. O interessante é que o Senhor fala logo em seguida: mas vocês, quem disse que eu sou? O Senhor não estava importando com a multidão, porque Ele sabia, a multidão está à minha volta pelo que eu posso oferecer. Não me segue porque eu sou. Eles só querem os milagres, eles só querem as maravilhas, eles não querem me adorar. Eles não entenderam ainda que de fato quem está à sua frente é o Rei da Glória, verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que quando ele faz essa pergunta, ele indaga: mais vocês, porque ele estava dizendo: vocês são escolhidos, vocês caminham comigo, estão comigo o tempo todo. De fato, vocês não são chamados, são escolhidos. O que vocês dizem? Pedro, cheio do Espírito, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento o Senhor olha para Pedro e diz: tu és Cefas. Cefas é pedra pequena que cabe na mão de um homem. E o Senhor, Cristo Jesus, Ele é a pedra que sustenta a igreja, Ele é a pedra de esquina do lado. E Ele estava dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque ela tem uma estrutura sólida chamada Jesus Cristo, e não tem ninguém que impeça a vitória da igreja, porque Cristo Jesus já decretou a nossa vitória. E quando ele firma Pedro: tu és Cefas, tu é pedra pequena, ele estava dizendo: tu cabe na minha mão e eu vou te lançar, e o evangelho será pregado, e o evangelho será coroado verdadeiramente com o meu nome engrandecido sobre toda a terra. Glória a Deus. E Paulo agora eles percebem esse dilema, e ele escreve, mas ele diz: fiquem seguros, no inverno eu terei convosco, ficarei um bom tempo. Aonde eu for, vocês irão comigo. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E vocês ouvirão através das minhas palavras o evangelho ser anunciado. Paulo, ele viu agora o Pentecostes chegando. Era a hora, era o momento. Porque vinha muitas pessoas, tanto gregos, judeus. Agora ele olhou os comerciantes entrando pela cidade, ele falou: eu não posso perder essa oportunidade. A porta se abriu, pastor. Esse é o momento estratégico para a propagação do evangelho. Vidas serão salvas, vidas serão libertas. Verdadeiramente o nome de Cristo será conhecido sobre a face da terra. Já não será mais só a festa do Shavuot, já não será mais só o Pentecostes, mas agora é a glória de Deus, como foi em Atos 2 no Pentecostes, que desceu o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um pleno entendimento que essa é uma grande porta, e essa porta é eficaz, que no dia do Shavuot vai estar cheia a cidade, e eu vou anunciar a palavra de Cristo Jesus, e haverá conversão, porque verdadeiramente aquele que caminha com Cristo, que anda pela palavra, que vive em santidade, que é cheio do Espírito Santo de Deus,
Ele entende porque o amor por almas entrelaça a tua alma. E ele entende, não serão palavras vazias, mas vão ser palavras que vão impactar, vai maximizar toda essa cidade, porque verdadeiramente eles terão um encontro genuíno. Chegou mais uma vez o dia do Shavuot, e no dia do Shavuot estavam 120 reunidos numa casa, quando de repente um som como um vento impetuoso tomou a todos e foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo já estava dizendo, essa é a oportunidade, essa é a hora, é agora que verdadeiramente o Espírito de Deus vai descer sobre Éfeso e essa cidade se renderá a Cristo Jesus. Talvez muitas vezes nós ficamos tentando, clamando pela salvação de alguém, esperamos uma oportunidade. Deus preparou essa campanha, esse dia chamado hoje, para te dizer: chegou o Shavuot para a tua vida, chegou o dia do Pentecoste, chegou a grande porta aberta. Esse é o momento em que eu vou usar será você, com poder, autoridade, unção e a minha presença de uma forma marcante sobre a tua vida, para que seja indizível o entendimento e eles possam compreender verdadeiramente é Deus sobre a vida dela, verdadeiramente é Deus sobre a vida dele, verdadeiramente não são palavras vazias, mas são palavras poderosas que trouxeram um convencimento ao meu coração de que há um Deus verdadeiro e que verdadeiramente a questão de viver para Cristo é um modelo de vida único, é um modelo de vida exclusivo. Verdadeiramente há diferença em ter vida com Deus. Paulo ele entendeu esse propósito, só que ao mesmo tempo ele declara: há muitos adversários, judeus antagônicos. Paulo prega, tirando conversa, deixa ele pregar no auditório, onde eles debatiam filosofia. Ele prega por 2 anos. Só que mesmo assim, começaram agora homens como Demétrio, que eles dependiam da venda daquelas esculturas de Dianas, dos deuses que era adorado no Arco Corinto. Paulo agora ele prega contra a idolatria. E ele agora vê feras indomáveis se levantando contra ele. Porque quando você quer ver feras se levantarem, você mexer no bolso de novo. E agora Paulo estava tirando deles: vocês são sustentados pela mentira da idolatria, mas eu vim aqui não na ganância e nem pelo dinheiro. Eu vim pelo amor e pela preciosidade de cada vida, apresentar para eles um Deus verdadeiro, um Deus genuíno, que verdadeiramente irá salvá-los, irá libertá-los. Esse Deus que eu vos prego é Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé, um Deus que entregou a sua própria vida para que eu tivesse a esperança. E hoje eu tenho uma certeza: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho uma certeza: muito em breve Ele voltará para me buscar. Paulo traz uma certeza: Deus ele preparou este momento e abriu essa porta como uma oportunidade única para você. Efésios, fuja, escapa por essa porta, por amor à tua alma. Essa é a certeza que Paulo tinha. Eu e você temos uma única certeza: Cristo Jesus é suficiente, é mais do que suficiente. E o que Ele requer de mim e de você é tudo, é comprometimento ao máximo. Porque muitas vezes nós somos presunçosos, deixamos que qualquer coisa roube o tempo da adoração ao Eterno, pastor. Deixamos de vir para a casa do Eterno por qualquer coisinha. Quando nós olhamos o Cântico dos Degraus, Salmo 122, declarar: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É 6 dias de caminhada, 6 dias no sol escaldante e o vento impetuoso à noite.
eram as fibras do deserto, mas mesmo assim eles estavam esperando, expressando: eu tenho alegria. Eu estou indo para a casa do Eterno. Eu vou chegar lá e serei renovado pela presença do Eterno. Eu vou chegar lá e Ele vai aliviar a dor da minha alma. Eu vou chegar lá e Ele vai ser o consolador. Eu vou chegar lá e Ele vai me dar instruções minuciosas a qual eu devo fazer para a salvação da minha família. Eu não estou clamando há tanto tempo, mas se eu ficar em casa nada muda. Mas se eu for para a casa do Senhor, verdadeiramente haverá alegria, porque o Senhor me fará entender as suas palavras. É a certeza, a alegria está na presença do Eterno. Não tem alegria fora dela. Paulo, ele entendia isso. É por isso que ele via uma grande porta se abriu. Que nós possamos ter um entendimento. Nós temos a oportunidade, é uma grande porta aberta. E Deus tem preparado essa porta para você. Pode ter certeza. Terá salvação. Terá libertação. Terá mudança de vida. Por muitas vezes você pode até ter chegado aqui e dizer: Senhor, mas até quando? Eu já estou ouvindo há tanto tempo. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu quero tudo. Entrega tudo. Entrega tudo hoje no meu altar e deixa o resto comigo, que você verá que as minhas promessas irão se cumprir sobre a tua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas hoje, essa noite foi demarcada nos céus para você entender. É noite de você se entregar por completo. É tudo, não é pela metade, não, é tudo. Entrega tudo, que você verá as maravilhas de Deus agindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, e verdadeiramente você irá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro começa no singular eu. Se eu servir, se eu entregar tudo, a minha casa irá. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. E tenha certeza de uma coisa aí. Você entrou por essa porta porque Deus abriu uma grande porta para você. De fato, você está no Evangelho genuíno. Eu conheço muito bem o pastor Dilson, um grande amigo, em nome de Deus. A doutrina é pregada. Só que nós temos que ter um entendimento que todos os dias nós temos que entregar tudo perante o Senhor. Porque o pastor sozinho ele não fará essa obra andar. Os obreiros sozinhos não farão essa obra andar. Precisa de cada um de vós. E se você se entregar por completo, verdadeiramente a sua casa será um celeiro de milagres. A tua casa será um lugar que as maravilhas do céu irão acontecer. Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite. Pai, assim como esta campanha está sendo determinada sobre cada vida, Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus em favor da tua igreja. Pai, que verdadeiramente, Senhor Jesus, essa porta, essa grande porta agora, Pai, o meu irmão, a minha irmã, eles possam entrar por essa porta e ter um entendimento, Senhor Jesus. Foi o Senhor que preparou essa porta, foi o Senhor que determinou essa porta, e a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, porque já foi determinada a vitória na vida do meu irmão, já foi determinada a vitória na vida da minha irmã. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui em posse de vitória, tendo uma certeza: Cristo Jesus nos chamou para algo sobrenatural, Cristo Jesus nos chamou para algo surpreendente, e verdadeiramente essa porta vai revelar a surpresa a qual nós tanto esperávamos, a qual nós tanto aguardávamos. Pai, nessa noite nós possamos sair daqui em base da tua vitória, empossados pela tua palavra, com uma certeza: haverá transformação, haverá libertação. Essa noite é a noite que o Senhor preparou para que verdadeiramente nós possamos entender. Nós estamos entregando, Senhor, verdadeiramente tudo em tuas mãos, para que nesse tudo o Senhor possa trabalhar e nós possamos contemplar
contemplar as promessas infindáveis do Senhor em nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, nós te agradecemos não somente hoje, mas eternamente. Amém, Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.